A mãe do amigo do meu filho falava mal de mim para todo mundo, falava de mim, da minha casa, do meu casamento, e olha só como eu descobri. Bom, há mais ou menos 2 anos atrás, eu conheci a família de um grande amigo do meu filho. Naquela época, eles eram muito amigos. Hoje, eles já não se vê mais com tanta frequência, não se falam assim, são mais conhecidos. Vou chamar ele aqui de Paulo, para não ficar falando o amigo do meu filho. Naquela época, né, o meu filho tinha acabado de completar 14 anos, os dois estavam grude. Era o meu filho e o Paulo pra cima e pra baixo. O meu filho ia muito pra casa dele, ele vinha muito pra cá, almoçava aqui, meu filho jantava lá, tava uma amizade assim muito grudada mesmo. Até que um certo momento, os pais do Paulo quiseram conhecer a gente, porque assim, como o filho deles ficava muito aqui, eles falaram assim, não, peraí, a gente precisa conhecer, precisa saber quem é esse povo, né? Quem é esse pessoal que o nosso filho tá sempre lá. E até aí, ok, eu concordo, eu também defendo que a gente tem que saber, né, o terreno que o nosso filho tá pisando. Um dia, no final do expediente, eu e meu esposo, a gente tinha acabado de chegar do trabalho, quando os pais do Paulo chegaram aqui para poder conhecer a gente. Eu atendi super bem, chamei eles para dentro, passei um café e a gente conversou bastante. Depois daquele dia, a mãe do Paulo passou a frequentar a minha casa e eu fui algumas vezes na casa dela, umas 3 vezes no máximo. Gente, e num certo momento, que naquela época eu não me deparei em qual momento, como isso aconteceu, mas no final vocês vão ver que hoje eu sei, as coisas na minha casa começou tudo a estragar. Porque assim, a gente não é rica, a gente não tem luxo, não tem uma casa granfina, mas eu e meu marido, a gente sempre batalhou muito para ter as nossas coisinhas do jeitinho que a gente quisesse, sabe? Então assim, aqui em casa sempre foi tudo muito arrumadinho do nosso jeito. Só que aí de repente tudo começou a desandar. A minha geladeira estragou, a minha máquina não estava batendo e quando batia só ficava vazando água. A minha televisão também era assim, a gente ligava, tinha que esperar uns 30 minutos para aparecer a imagem. De repente, do nada, tudo começou a bagunçar, a desandar. Uma coisa assim de outro mundo. E aí, com isso, o meu marido começou a ficar estressado demais, de tudo dando ruim assim no mesmo momento, e ele começou a xingar. Uma coisa que nunca gostamos aqui em casa, porque, gente, eu sei que um ambiente que tem muito xingamento é um ambiente pesado, que as coisas dão errado também. Então, conforme o meu marido começou a xingar, a gente começou também a brigar, porque ele xingava, eu chamava a atenção dele para ele não xingar, e aí a gente brigava e as coisas começaram a sair completamente do controle. Em pouco tempo, a minha casa estava de ponta cabeça, sabe? Tava um vendaval aqui. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar dos meus problemas para os outros, porque, sei lá, a gente não conhece o coração das pessoas, né? Só que um dia eu realmente estava precisando desabafar e eu acabei fazendo isso com a pessoa errada, né? Que até então eu não sabia. Eu acabei desabafando com a mãe do Paulo. É que aconteceu assim: o meu marido chegou do serviço e foi tomar banho. Nisso que ele foi tomar banho, a resistência do chuveiro queimou. E aí ele começou a xingar nomes pesadérrimos. Eu que já estava estressada também com toda essa situação, porque a gente pagava uma coisa, estragava outra, pagava outra, estragava outra. Quando ele começou a xingar, a rasgar aqueles nomes feios mesmo, eu fui lá, bati na porta do banheiro e falei assim: ei, por isso que tudo dá errado aqui em casa, você só sabe xingar, não tira esses nomes feios da boca. E aí ele também, né, que já tava assim fora de controle com a bagunça que tava a nossa vida, falou assim: você tem razão, tudo de ruim que tá acontecendo aqui em casa é por minha culpa mesmo, pode deixar, vou caçar meu rumo. Ele saiu do banheiro, se secou, vestiu uma roupa e saiu de casa. E passou horas fora de casa, sem falar para onde ia. Quando ele voltou, ele não falou comigo e eu nem dormi aquela noite, de tanto que eu tava magoada. Porque a gente nunca teve esse costume de dormir sem falar um com o outro. Quando foi no dia seguinte, a mãe do Paulo veio aqui. Eu, com o coração todo amargurado, né, precisando desabafar, precisando conversar, fui contar para ela. Gente, eu juro a vocês,
Conforme eu chorava as minhas mágoas para a mulher, eu podia ver um sorriso de canto de boca e um olhar de satisfação que, sério, quando eu conto hoje, eu me arrepio. Ela não conseguia disfarçar o olhar de satisfação ao me ver desabafando daquele jeito. Óbvio que ela estava me dando conselho, né? Não, isso acontece em toda família, mas dava para ver que era da boca para fora. Dava para ver que, na real, ela estava sentindo um gosto de me ver daquele jeito, de me ver sofrendo. Quando aquela mulher saiu da minha casa naquele dia, eu fui orar e eu fui pedir a Deus, porque eu sou cristã. Apesar de que às vezes a gente dá uma lerdada e afasta da igreja, mas eu cresci num berço cristão, numa família cristã. Então, por algum momento, eu tinha esquecido que a oração é o melhor remédio para qualquer coisa, a melhor solução para qualquer coisa. E eu fui orar, repreender. Passado alguns dias disso, não muitos dias, eu fui chamada na escola porque a minha menina estava conversando demais. Ela sempre teve esse problema. E aí me chamaram lá para poder reclamar, né? Para poder pedir que eu conversasse com ela. Quando eu cheguei lá, por uma grande coincidência, a vizinha da mãe do Paulo também estava lá. Essa vizinha, eu conheci ela nas poucas vezes que eu fui na casa daquela mulher. E essa vizinha, gente, eu não sei se vocês conhecem algum tipo de gente assim. Ela é daquelas pessoas que é tão fofoqueira, que às vezes nem percebe que tá fazendo a fofoca. Eu sei que essa mulher naquele dia, ela prometeu nada e entregou tudo. Sem perceber, ela veio me perguntar assim se eu já tinha terminado de trocar a cerâmica da parede da minha cozinha. Porque naquela época eu tava trocando mesmo. E eu falei assim, ué, quem te falou? Mas aí eu já deduzi, né? Porque a pessoa que ela conhecia era a mãe do Paulo, que frequentava aqui em casa. E aí, quando eu perguntei assim, quem te falou, ela começou a desparolar e começou a falar um monte de coisa que a mãe do Paulo falava da gente lá. Falava assim que meu marido era um trouxa, que tudo que eu mandava ele fazia, que ele era um baba-ovo, que eu sou tão feia pra ele que não sabe por quê, que ele era tão besta daquele jeito comigo, que a gente aqui em casa somos todo mundo metido, que a gente não tem condição de nada e quer ter uma casa de rico, sabe? Falou um monte de coisa. E aí eu fui caindo a ficha, eu fui ligando as coisas, porque eu achava assim, que as coisas aqui em casa estavam dando errado porque o meu marido estava xingando daquele jeito. Só que aí quando aquela mulher começou a contar as coisas, né, tudo que acontecia aqui dentro de casa, que ela ou o filho dela estava aqui, ela contava para todo mundo, ela falava, ela tinha inveja. Então assim, eu comecei a ligar que não começou a dar errado as coisas aqui em casa porque o meu marido estava xingando, não, foi justamente ao contrário. O meu marido começou a xingar porque tudo começou a dar errado aqui. Depois disso que ela me contou, que eu fiquei ciente de quem era aquela mulher, porque até então eu era muito enganada, sabe? Sério, gente, eu nunca passou pela minha cabeça que ela fosse esse tipo de gente invejoso. Então eu não fui tirar satisfação com ela, eu não toquei nesse assunto que a vizinha dela tinha falado, mas eu comecei assim, pouco a pouco, a me afastar, a meio que tirar a mulher de tempo mesmo, como a gente diz aqui. Muitas das vezes, ela chegava que ela chamava no portão, eu escutava, eu fingia que não tinha ninguém, até ela desistir e ir embora. Outras vezes, ela me ligava, eu não atendia, eu fui fazendo isso, fui fazendo, até que ela se tocou e não me procurou mais. E depois disso, eu me tornei uma pessoa muito mais seletiva em quem eu deixo frequentar na minha casa. Não é orgulho, não. É cuidado mesmo com a minha família, porque aqui tem um ditado que a inveja braba, ela é perigosa. Quando ela não mata, ela aleja. Então, não vem escrito na testa, é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Finalizando o vídeo com vocês aqui na minha cozinha, ó. E é bem real a lição que esse vídeo deixou, né, gente? Querendo ou não, a gente tem que ter cuidado, não é orgulho, é um cuidado mesmo com a nossa família, porque tem pessoas que vêm escancarado que é uma pessoa invejosa e a gente sabe que a inveja faz mal, sim. Já tem outras que ou consegue disfarçar, ou às vezes é uma pessoa que tem inveja, mas ela mesma não sabe, né, uma coisa dela. Eu acho que a gente não tem que ter medo de ter amizade, sabe, de falar com as pessoas. É uma questão que a personagem da história falou mesmo, né? A oração, ela é o melhor remédio para tudo, a melhor solução para tudo. Então, é orar
e vigiar que tudo dá certo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, ajuda bastante aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que tá aparecendo aí. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é nesse meio, ó. Eu gosto de lembrar, gente, que o canal é interpretação de histórias de vida. Não é conto, história picante, história adulta, nada do tipo, tá? E as histórias que eu conto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Sempre gosto de falar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!